Assalto à mão armada. Bandidos falando português roubam $42 mil de padaria brasileira em Massachusetts. Relatório da imigração revela queda no número de imigrantes cruzando a fronteira sul em fevereiro. Pesquisa mostra que a maioria dos republicanos do país acredita que imigrantes impactam negativamente a cultura norte-americana. O governador do Minnesota aprova lei que permite aos imigrantes indocumentados a carteira de motorista. E uma brasileira que vive no Havaí registra momento raro de baleias jubarte, mãe e filhote nadando ao lado dela. E é lindo a gente constatar que a gente compartilha o planeta Terra com esses seres tão incríveis como as baleias jubartes. Olá, muito boa noite. Boa noite. A edição de hoje começa falando direto com a nossa comunidade em Massachusetts. Uma das padarias brasileiras mais tradicionais de Worcester foi alvo de assalto. Toda a cena, gente, foi gravada pelas câmeras de segurança. Os proprietários disseram que o bandido falava português. A Giovanna Locatelli traz agora com exclusividade essa história pra gente. O assalto aconteceu por volta das 3 da tarde na segunda-feira. As câmeras de segurança mostram um homem entrando armado, usando capuz e óculos escuros. Ao perceberem o assalto, alguns clientes saem correndo. O assaltante segue direto para o escritório e faz ameaças, apontando a arma, um revólver calibre 38, para o gerente da padaria, que é sobrinho do proprietário. O rapaz entrega o dinheiro. Tudo é colocado em uma sacola plástica. A ação durou menos de 2 minutos. Segundo a vítima, o assaltante pode ser brasileiro. É brasileiro porque ele estava falando em português. Com certeza gente conhecido e gente que já estava analisando ali há, algum tempo. Segundo o proprietário da padaria, o prejuízo foi de cerca de $42 mil, valores das vendas e também do serviço de remessa de dinheiro para o exterior. O empresário garantiu que os clientes não terão prejuízo. Sobre os clientes, eles não vão ter problema, né? A remessa vai pagar todas as remessas que foram feitas, né? Inclusive já foram pagas já. Porque lá a gente faz, instantâneo, já entra na conta do cliente. A padaria funciona há mais de 20 anos no centro de Worcester, Massachusetts. A segurança do local deve ser reforçada. Vou fazer algumas mudanças, principalmente no escritório. Depois de 23 anos, né, a gente no país, né, um país que a gente acha que está seguro e tudo. As imagens das câmeras de segurança foram entregues à polícia de Worcester e as investigações estão em andamento. Agora tem reportagem sobre os novos dados divulgados pela Alfândega e Proteção de Fronteiras. Os números mostram uma queda na quantidade de travessias ilegais na fronteira sul. A redução teria sido motivada pelas inesperadas políticas migratórias duras da atual gestão Biden. Em fevereiro, os agentes de fronteira detectaram 128.877 imigrantes tentando cruzar a fronteira de forma ilegal. Esse seria o menor número por mês registrado nos últimos 2 anos. Os dados da alfândega mostram ainda que cerca de 25% dos imigrantes encontrados no mês passado já tinham sido detidos anteriormente por tentar cruzar a fronteira com o México. Além disso, mais de 2/3 dos imigrantes eram adultos solteiros, 21% estavam em grupos familiares e os agentes encontraram mais de 10 mil menores desacompanhados. Hoje, por dia, a imigração apreende, em média, 438 crianças que fazem a travessia sozinhas. O relatório de fevereiro mostra também que os nacionais da América Central e México foram os mais apreendidos. Não foram divulgados dados sobre o número de travessias de brasileiros. Para quem segue o político Joe Biden, estes números não devem ser surpreendentes.
O presidente Biden, apesar de democrata, ele tem uma posição mais centrista. Então, ele está tentando apelar para as pessoas, para os republicanos que não querem ficar com a extrema-direita e mostrar que está sendo duro com a imigração, ao mesmo tempo mostrar medidas um pouco mais justas. Claro que a posição do governo Biden em relação ao asilo político, entre outras, está colocando um pouco mais a linha direita em relação à imigração. O contraponto da administração do Biden será mostrar que os números internos de imigração e políticas internas de imigração para migração legal nos Estados Unidos estão sendo flexibilizadas. Atenção, comunidade de Minnesota. O governador do estado, Tim Walz, assinou a lei que permite que residentes sem status obtenham a carteira de motorista. A medida já havia sido aprovada pelo Legislativo e, segundo um levantamento, vai beneficiar mais de 80 mil moradores do estado que atualmente não têm status migratório, que são considerados indocumentados. Com a aprovação da lei pelo governador democrata, os indocumentados de Minnesota já poderão expedir a licença a partir de outubro deste ano. Uma ótima notícia, né? Muito boa. Bom, depois do intervalo, a gente fala de um levantamento que mostra que a maioria dos republicanos do país acredita que os imigrantes estão impactando negativamente a cultura norte-americana. E atenção, o Banco Federal dos Estados Unidos anunciou que vai lançar um novo sistema de pagamentos instantâneos, como o Zelle e o Venmo. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Shep. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. No ano que vem acontecem as eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos. Do lado democrata, Joe Biden deve concorrer à reeleição. Mas do lado republicano, o futuro nome ainda está indefinido. Os eleitores conservadores não estão preocupados só com a vitória. Eles querem mais. Exatamente. A maioria dos eleitores busca um candidato que compartilhe as mesmas opiniões. Eles não querem apenas um nome que vença Biden, mas alguém que tenha objetivos em comuns. Entre eles, alguém que veja a atual diversidade racial e étnica no país, por exemplo, como uma ameaça. Quem estará ao seu lado nas trincheiras? Isso importa mais do que a própria guerra. Parece que os republicanos têm lido Ernest Hemingway, escritor a quem atribuem este célebre diálogo. Pelo menos é isso que indica uma nova pesquisa encomendada pela gigante CNN. O estudo mostra que os republicanos estão mais preocupados em ter um candidato que defenda suas ideias do que alguém com chances reais de derrotar o atual presidente Joe Biden, provável nome do lado democrata. O problema é que, ao optarem por um nome que apoie suas ideias, os republicanos devem escolher alguém ultraconservador que tenha uma visão um tanto pessimista da sociedade americana. Apenas 30% dos republicanos ouvidos nesta pesquisa disseram que o melhor está por vir. Ou seja, para 70% deles, a melhor fase dos Estados Unidos pertence ao passado. Ainda de acordo com a pesquisa, 38% dos republicanos acreditam que a atual diversidade étnica e racial nos Estados Unidos é uma ameaça. Uma ampla maioria de 78% dos americanos alinhados aos republicanos diz que os valores da sociedade sobre orientação sexual e identidade de gênero estão mudando para pior. E 79% dizem que o governo está tentando fazer muitas coisas que deveriam ser deixadas para indivíduos e empresas. Além de alinhado a essas visões, aqueles ligados ao Partido Republicano vê como essencial que o candidato do partido demonstre energia para servir efetivamente o cargo. Apenas 59% dos republicanos dizem que é essencial que o candidato se comprometa a manter a Seguridade Social e o Medicare como estão. Em meio a uma instabilidade bancária no mundo, o Banco Federal norte-americano anunciou que vai lançar um novo sistema de pagamentos instantâneos, como o Venmo e o Zelle. Essa é uma, entre outras notícias de mais destaque nesta quinta-feira aqui no país, como a gente vê agora. O lançamento da ferramenta de pagamento instantâneo será em julho. O FedNow é uma espécie de Pix norte-americano para transações mais fáceis e sem taxa. A ferramenta, criada pelo Banco Central, estava em fase de testes desde setembro do ano passado e estará disponível em todos os bancos do país, funcionando 24 horas por dia e 7 dias por semana. Segundo o Fed, ele será lançado com um conjunto robusto de funcionalidades.
O Pentágono divulgou hoje imagens que mostram o momento em que um caça da Rússia se aproxima de um drone militar dos Estados Unidos no Mar Negro. O equipamento, então, perde velocidade e cai próximo à península da Crimeia. Segundo a Casa Branca, a aeronave russa se chocou intencionalmente com o equipamento e, antes disso, se aproximou diversas vezes em distâncias inseguras, chegando a despejar combustível sobre o drone. Moscou nega essas acusações, mas o caso já escalou as tensões entre os dois países. Na Califórnia, milhares de trabalhadores de escolas de Los Angeles podem entrar em greve na próxima semana. Eles estão exigindo que o distrito aprove novos acordos de trabalho que melhorarão suas condições, salário e a contratação de mais trabalhadores, como professores, bibliotecários, enfermeiros, conselheiros, assistentes sociais e psicólogos. As autoridades norte-americanas estão fazendo um alerta para os pais terem mais controle do uso das redes sociais pelas crianças. É que está aumentando e muito o número de menores sendo enganados e sequestrados por criminosos predadores. Pois é, olha, o caso mais recente aconteceu em Dallas, no Texas. Uma menina fez amizade com um homem de 34 anos num site de jogo com bate-papo e acabou sequestrada. Os policiais encontraram o bandido e a garota na Carolina do Norte. A adolescente de 13 anos foi encontrada viva, presa neste galpão, no fundo de uma casa na Carolina do Norte. Ela foi levada de Dallas, no Texas, e estava desaparecida desde o dia 1º de março. A mãe contou que a filha jogava online e conversava com pessoas diferentes no site chamado Discord. Sabíamos do Discord, sabíamos o game que estava jogando. Sabíamos do site, mas não monitoramos direito. E isso é algo que nós nos arrependemos muito, disse a mãe. E isso foi algo que we regretted very much. Em coletiva de imprensa, o xerife Rich Simon disse que o número de casos iguais a esses está crescendo muito no país por falta de supervisionamento dos pais. Afirmou ainda que as crianças são facilmente enganadas online. That's how these things happen, is not being supervised, and these kids are very sharp with these computers in their rooms. So our message is going to be, please help us out. O homem foi preso e enfrenta 8 acusações como abdução de menor, sequestro e tráfico humano. A fiança foi fixada em mais de $1 milhão. Ele foi identificado como Jorge Ivan Santos Camacho, de 34 anos. A nacionalidade dele ainda não foi divulgada. No próximo bloco, a gente fala da polêmica sobre a venda de bebidas alcoólicas nos bares e restaurantes de Miami durante o Spring Break. E viralizou um vídeo de uma brasileira que registrou um lindo encontro com uma baleia jubarte no Havaí. Reviravolta sobre a venda e consumo de bebidas alcoólicas na cidade de Miami, no sul da Flórida, durante o Spring Break. Na semana passada, a justiça tinha limitado a venda de álcool até as 2 horas da manhã. Mas ontem, um outro juiz barrou essa ordem e liberou geral o consumo na cidade. A Cone Rocha nos explica agora essa polêmica. Durante as férias do Spring Break, Miami lota de turistas. São jovens estudantes que fogem do frio intenso do norte. Buscam as praias da Flórida, o calor e as festas noturnas. Ontem, um juiz barrou uma medida judicial que limitava o horário em que os bares e casas noturnas poderiam vender bebidas alcoólicas na cidade. Pelo menos durante o Spring Break, turistas e residentes vão poder temporariamente consumir drinks até às 5 da manhã. Essa nova medida desfaz a primeira ordem judicial que exigia que as vendas fossem somente até às 2 da manhã. Essa ação tinha sido imposta em resposta aos moradores que reclamavam do constante barulho e confusões durante a madrugada em áreas consideradas residenciais. O policiamento também foi reforçado para fiscalizar as áreas turísticas da cidade costeira. E nas praias do Havaí, uma brasileira conseguiu algo super raro. Nadou ao lado de uma baleia jubarte, acompanhada de um filhote. E mais, gente, ela gravou esse super encontro aí bonito e claro que a imagem e o vídeo viralizou. Dá só uma olhada. A gravação começa com Maísa Santoro chorando de emoção. Em seguida, ela mostra o motivo.
lado dela, a menos de 1 metro de distância, nadavam 2 baleias jubarte, uma mamãe e um filhote. Maísa é bióloga e estava sozinha em uma praia de Big Island, no Havaí, onde mora há 6 meses, quando se surpreendeu ao ver de perto os animais. Quando isso aconteceu, eu nem acreditei, eu já comecei a chorar embaixo d'água mesmo, e ela começou a dar voltas pelo meu corpo, algo que eu também jamais imaginaria que pudesse acontecer. Então, das duas, uma, ou ela estava muito curiosa para entender quem eu era, porque são animais que são curiosos, são brincalhões também, ou ela estava buscando me entender para tomar conta do seu filhote. Então, para quem não sabe, as baleias jubartes, elas migram. Então, aqui do hemisfério norte, grande parte delas sai do Alasca no inverno, que é onde elas se alimentam durante o verão, e aí no inverno elas migram, vindo grande parte aqui para o Havaí para se reproduzir e ter seus filhotes em águas mais quentes, mais amenas e mais protegidas. E então encontrar um animal desse, que migrou quase 5.000 quilômetros, que tem um cuidado parental tão forte, que tem uma relação social tão bem construída, que se assemelha tanto com a nossa, dos seres humanos, é simplesmente algo que faz a gente se emocionar. Na internet, ela agradeceu quem ajudou a viralizar o vídeo, que já tem mais de 8 milhões de visualizações, e disse que essa experiência não tem preço. O encontro com a mãe e o filhote aconteceu 1 dia após o aniversário da paulistana. Isso sim que é presente, hein? A baleia jubarte é um mamífero selvagem conhecido como gigante gentil. Ela pode pesar até 40 toneladas e é famosa pelo canto e por ser uma das espécies com os movimentos mais acrobáticos e lindos, como ficou claro no vídeo emocionante capturado no Havaí pela bióloga brasileira. E também é importante dizer que tanto no Brasil, de onde eu sou, quanto aqui no Havaí, o mergulho intencional com elas não é legalizado, tá? Então a gente precisa ver da embarcação com uma certa distância. Mas como foi um encontro inesperado, espontâneo, isso aconteceu, e aí eu só fui me afastando aos poucos para dar o devido espaço para o cuidado dela com o filhote. Eu pude olhar ela no olho, eu sei que ela me olhou também de volta, então a gente trocou olhares, e com certeza ela sentiu o que eu estava sentindo, eu não tenho dúvidas disso. É um animal tão sensível quanto a gente. Então foi o maior presente que eu já podia ter ganhado de aniversário, de fato, né? E é lindo a gente constatar que a gente compartilha o planeta Terra com esses seres tão incríveis como as baleias jubartes. No ano passado, apenas 13 países tiveram a qualidade do ar considerada saudável. O restante, cerca de 90% das nações, registraram condições críticas. Para tentar ajudar a medir e combater a poluição do planeta, a NASA anunciou que vai lançar um satélite para medir a qualidade do ar, principalmente aqui nos Estados Unidos. O satélite vai ser lançado no dia 7 de abril. Inicialmente, ele vai monitorar 3 cidades dos Estados Unidos, New York, Los Angeles e Chicago. A ideia é que esse equipamento funcione como um sensor de poluição do ar, registrando a concentração dos poluentes. Isso vai permitir que os cientistas façam uma varredura da atmosfera, acompanhando em tempo real onde estão os gases como nitrogênio, ozônio e outros, e qual o caminho que eles percorrem. Esses dados podem ajudar a melhorar a qualidade do ar nos Estados Unidos, considerado o segundo país mais poluidor do mundo, atrás apenas da China. Um relatório da iCare mostrou que de 131 países e territórios monitorados, apenas 13 tiveram qualidade do ar saudável no ano passado. 90% das nações, incluindo os Estados Unidos, estavam com os índices de poluição acima das diretrizes da OMS. Anualmente, 7 milhões de pessoas morrem devido a problemas de saúde relacionados à poluição do ar. Essa pesquisa feita pela NASA propiciará aos profissionais da área uma qualidade de informações, portanto, um inventário mais qualificado, não é? Conseguindo informações mais qualificadas, claro, os diagnósticos serão melhores e, por fim, os prognósticos, ou seja, os caminhos a serem adotados certamente serão de melhor qualidade. Tanto é louvável, obviamente, esse esforço da NASA, porém, as principais causas dessa poluição atmosférica nas grandes cidades são muito conhecidas já de todos, que são os automóveis e
e os poluentes pontuais, as atividades industriais, etc. Depois do intervalo, tem reportagem sobre os benefícios da atividade física para retardar o envelhecimento. E olha, um alerta: as taxas de diagnósticos de autismo em crianças triplicaram em menos de 2 décadas aqui no país. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Você pratica algum exercício físico? Pode ser só caminhada. Não? Então, depois dessa reportagem, provavelmente você vai mudar o seu pensamento. Exatamente. Os médicos descobriram que a atividade física, por mais simples que seja, ajuda a melhorar as habilidades cognitivas e a retardar o envelhecimento. A Carolina Camargo nos conta essa história. Musculação, corrida, caminhada, não importa qual esporte nem quanto tempo você pratica. Os médicos dizem que qualquer atividade física, por mais simples que seja, faz toda a diferença no corpo e no cérebro. Ajuda a melhorar capacidades mentais como memória, atenção, linguagem e até a criatividade. Além de retardar o envelhecimento, os especialistas comprovaram essa teoria ao acompanhar quase 1.500 pessoas por 30 anos. Eles descobriram que mesmo quem começou a praticar exercícios físicos aos 50 ou 60 anos, melhorou muito a capacidade cognitiva. E isso inclui as pessoas que fizeram atividade física apenas uma vez por mês. O estudo, publicado no Jornal de Neurologia, Neurocirurgia e Psiquiatria, destacou que os benefícios são inúmeros quando comparados com aqueles que não fazem nenhum esporte ou atividade física. Hoje em dia não. Hoje em dia é cada vez mais específico os benefícios que a atividade física faz, principalmente no pessoal de maior idade, né, acima dos 50, 60 anos, onde a gente hoje encontra um direcionamento da classe médica falando sobre atividade física em áreas que vão desde doenças neurodegenerativas, como por exemplo a demência, como por exemplo o Alzheimer, até a questão, e aí também pegando para o mais jovem, a questão da depressão, onde a atividade física nesses dois campos trabalha aumentando a quantidade de estímulos neurológicos, né? E no caso da depressão, um aumento de substâncias bioquímicas no corpo, como endorfina, serotonina, que ajuda no combate. Então a gente está falando de um cenário onde realmente a atividade física, o próximo passo dela, né, é ser uma prescrição de caráter quase médico, né? Hora da nossa previsão do tempo. Vamos dar uma olhadinha como é que vai estar o clima amanhã, dar uma olhadinha agora no mapa. Vamos lá. Olha só, em Boston, tempo encoberto, mínima de 42 graus. Em Washington, chuva, mínima de 41, máxima de 63. A mesma coisa em Charlotte, Norfolk e Atlanta, tempestade, mínima de 38. Tampa, sol entre nuvens, máxima de 83 graus nessa região. Aí Miami, sol forte, viu? Em New Orleans, tempestade, mínima de 49 graus. Santo Antônio, a gente tem mínima aí de 39, sol entre nuvens, um tempo meio encoberto, máxima de 60, Evelyn. Ainda no Texas, pessoal, El Paso, também tempo encoberto. A máxima pode chegar a 55. No Novo México, Albuquerque, tempo encoberto, mínima de 30. Fênix, um pouquinho mais alta a temperatura, olha só, a mínima chega a 51. O sol vai brilhar bastante forte na região de Nevada, em Las Vegas. A máxima pode chegar a 65. E em São Francisco e Los Angeles, a chuva parando, sol entre nuvens aparecendo. Máxima em São Francisco, lá mais para o norte, né, da Califórnia, máxima pode chegar a 62. Ainda bem, voltando, passando aquela tempestade, já estava na hora, né? Isso aí. Bom, agora a gente fala de autismo. Um novo estudo mostrou que essa condição triplicou em crianças em menos de 2 décadas. Os pesquisadores descobriram que esse aumento aconteceu entre os anos 2000 e 2016. Para os médicos, essa alta taxa está relacionada às novas ferramentas que facilitaram os especialistas darem diagnósticos mais precisos. Eles também descartaram que o número de pessoas mais conscientes sobre o assunto ajudou na procura precoce por médicos especialistas. Esse estudo se concentrou apenas em crianças de 8 anos e nas áreas de New York e New Jersey. Nós conversamos com a especialista Rosângela Paris sobre esse assunto, esse aumento aí nos casos de transtorno do espectro autista. Olha só o que ela falou. Não é que aumentou o número de autismo, é que existe hoje
uma facilidade e mais profissionais competentes para identificar o autismo. E autismo, por não ser doença, não tem medicamento. A condição de você identificar um autismo é através de coletas de dados. Até mesmo antes da criança completar 1 ano de vida, até já com a idade precoce de 6 meses, você já tem essa possibilidade de identificar o autismo. E existem vários fatores que são ferramentas que a gente utiliza nesse período de 6 meses, de 3 meses, para identificar o autismo. Por exemplo, se você tem uma criança que você está amamentando, e aí essa criança não faz essa ligação de olhar entre a mãe que está amamentando, já é um sinal de alerta. Quanto mais precoce eu conseguir perceber e identificar que alguns comportamentos esperados para essa idade não acontece, não é uma questão de o seu tempo, não é isso, mas é uma questão de marco evolutivo. Nós temos um marco evolutivo e faz-se necessário que esse marco evolutivo ocorra no período esperado. E a gente sabe que na nossa sociedade ainda existe muito preconceito e desinformação sobre o espectro autista. Com certeza. Olha, por isso o morador de Maryland quer mostrar aí o quanto as pessoas que vivem essa condição podem ser autossuficientes e conquistar também muitos sonhos. Dá só uma olhada. Marcus Moore, de 29 anos, tem paixão por pretzel e mostra uma alegria incontestável ao embalar cada sacola de sua própria marca, a Moore Crunch. I just enjoy doing this, seriously, I really do. É assim, amando o que faz, que o Marcus quer derrubar os preconceitos sobre o autismo. I know some jobs may not offer those that, for like supervisor position. Eu sei que alguns empregos não iriam me oferecer posição de supervisor ou gerente, porque acreditam que eu, como autista, posso não ter algumas habilidades de liderança, diz o agora empresário. He came home one day from work and he was kind of upset. Walter, o pai dele, lembra de dias que o Marcus chegava triste do trabalho e questionava se um dia seria valorizado e se ganharia o suficiente para cuidar de si mesmo na vida adulta. Foi quando eles incentivaram o filho, que ama os snacks, a abrir o próprio negócio de pretzel. E imediatamente o Marcus foi para a cozinha testar os sabores. Ele lançou a Moore Crunch em outubro de 2022 e já vendeu mais de 600 unidades. Aos poucos, ele expande as vendas em várias lojas locais que aceitaram vender seus produtos. Como ele diz, o negócio está bombando. The online orders have been Ver como as pessoas o abraçam, as oportunidades e a vida social que ele nunca teve é incrível, diz emocionado o pai. The opportunities that he didn't really have growing up, they're coming to him now. E com tanto sucesso, agora Marcus está pensando nos próximos passos. Quer encontrar uma cozinha comercial e contratar outras pessoas com autismo ou deficiências para ajudá-lo. Quero expandir e dar oportunidades. É legal me ver como uma inspiração. Quero mostrar que todos eles também são capazes. It's great to see being an inspiration to those out there that you can do anything. Incrível, um grande exemplo, mostrando aí para todo mundo, né? Muito amor, muita paixão pelo que faz, mostrando que ele consegue ser independente e ainda quer ajudar os próximos, né? Contratar mais pessoas. Olha, incrível, que história incrível. E que história incrível, que espalhe bastante, que todo mundo veja, pare para pensar também, porque realmente existe o preconceito em relação a isso. É muito importante que a gente assista, pare e pense na importância da gente dar a oportunidade de ver esse tipo de pessoa como uma pessoa normal, né? Eles têm toda a oportunidade. Que é o que eles são. Exato. Isso aí. Informação é tudo. E aquele sorriso diz muita coisa pra gente, né, Ruth? Nossa, gente, aquele sorriso me cativou, eu me apaixonei, né? A gente ficou o tempo todo aqui falando, olha esse sorriso, olha o brilho no olhar, é incrível. A sinceridade, né? Ele transparece, que ele é muito lindo, muito emocionante. Bom, é com essa matéria linda que a gente encerra o Jornal Américas no ar. A gente espera vocês novamente amanhã, às 7h30 da noite. Vocês ficam agora com mais um episódio da reapresentação da novela Jesus. Até amanhã. Até amanhã.